Becca e Butcher numa fuga alucinada. Stormfront é a própria liberdade. E Homelander finalmente se mata. Esse é o podcast Arquitrama e nessa edição o 4º episódio da 2ª temporada de The Boys. Não há nada igual no mundo. Eu sou o Daniel Maciel. E eu sou a Adriene Nogaroto. Não se esqueçam. Curtam a nossa página lá no Facebook e sigam a gente no Instagram, @podcastarquitrama, e não esqueçam de deixar a sua mensagem. Lembrando, né, galera, isso aqui é spoiler na veia, assim, entendeu? Então a gente fez uma introdução aí com 3 brincadeirinhas e, na verdade, essas 3 brincadeirinhas vão despistar um pouco aí os spoilers, são falsos spoilers. Quando o Homelander não se mata, a Stormfront é liberdade, mas aí também não é o conceito de liberdade que a gente quis dizer. Então tem que assistir o episódio para entender o que é cada uma dessas questões aí, beleza? Esse episódio, ele começa com um ritmo bem mais lento do que os outros 3 episódios anteriores, mesmo porque esses 3 episódios anteriores terminam num ritmo frenético, com aquela cena de ação alucinante do 3º episódio. Então ele começa, digamos, eu não vou dizer que ele começa mais calmo, ele começa até muito pesado, mas ele começa com um ritmo mais lento e começa a demorar para você entender para onde a série vai. É um episódio muito triste, ao mesmo tempo que ele é bom e começa lento, tem uma tristeza. Eu tenho a impressão que todos os personagens estão passando por algo muito ruim. Então a Starlight é ameaçada pelo Homelander e fica apavorada. A Maeve é exposta. A Kimiko tá tentando lidar com a morte do irmão enquanto ela vê a assassina do irmão dela sendo exaltada por todo mundo. O French não consegue acessar a Kimiko de jeito nenhum. E tá num estado que ele só se droga, bebe, tá fora de si. Então dá até vontade de chorar em alguns momentos, sabe? O que você tem de um certo respiro e de possibilidade positiva aí é o leitinho da mamãe, o Rio e a Starlight, depois de que ela passa por esse episódio horrível no elevador com o Homelander, indo para Carolina do Norte para tentar entender quem é a tal da liberdade. Que a gente já entregou aí no spoiler, que, né, é a Stormfront. Se você tá aqui, você já viu o episódio, então a gente vai discutir uma dessas possibilidades. E é pesado também em função da viagem pela qual o Homelander entrou aí, né? Entrou num processo de dissociação psicológica aí que tá alucinando, tá ficando louco. Bem, então, para tentar organizar, a gente tem 3 plots, vamos dizer assim, que sejam menores, mas menores no sentido de tempo de tela, não que eles são menores em termos de dramaticidade. Na verdade não são 3, né? O French e a Kimiko, né? Essa coisa meio estranha ali, o French em desespero porque nasceu na Kimiko, a Kimiko no desejo de vingança. Você tem o Black Noir dando uma busca no escritório da Voight, ele procurando saber do Butcher, e isso planta questões que vão vir depois. Certamente vai ter uma pancadaria envolvendo o Black Noir no próximo episódio, possivelmente, então aguardamos por isso. Outro plot curto que também você não entende muito bem o que está acontecendo é que uma série de mulheres estão fazendo um depoimento, falando sobre si, de como elas enxergam o amor, e na verdade isso é uma espécie de audição feita pela igreja, para a qual o Profundo entrou ou está sendo cooptado. Igreja da coletividade. Exato. E parece que querem arrumar uma mulher aí para ele, e uma mulher que se adeque às necessidades dele, as necessidades dele e dessa igreja, justamente ele poder voltar para o set e construir uma personalidade aí de que alguém que está estável para voltar. Para fechar esse papo da seita, me parece que ela coopta pessoas que estão em declínio, que estão passando por problemas e que têm um certo prestígio, recuperar essas pessoas socialmente para depois elas construírem uma boa imagem para elas voltar para o grupo e essa igreja obter influência nos meios. E eu acho que a chance da igreja conseguir isso é conseguir melhorar a imagem do Profundo. Porque Sim. Ele é um membro do SET, ou era um membro do SET, e se eles conseguirem redimir o Profundo e colocar o Profundo de volta no grupo, eles vão aparecer muito mais. Porque a despeito de tudo
tudo que ele passou, ele tem um prestígio, né? A despeito de tudo que ele fez, ele tem nome, ele é conhecido. Se essa igreja consegue fazer isso e levar, ela começa a aumentar o nível de prestígio e influência dela nesses meios sociais mais amplos e poderosos e por aí vai. O do Black Noir também fica nisso, acho que uma seta, uma indicação do que vai acontecer no próximo episódio. Certamente o Black Noir vai atrás do Butcher. Bem, tem a questão da Maeve também, que embora não seja muito longo e ocupe muito tempo de tela, é importante. No episódio anterior, o Homelander ouviu uma conversa da Maeve no telefone com a Helena, e ele se fez de desentendido ali, eles conversaram e ficou nisso mesmo. Nesse episódio 4, eles dão uma entrevista na TV, e a mulher questiona os dois sobre diversidade entre os heróis, porque não temos heróis negros e de etnias diferentes. E aí ele fala que tem o A-Train, que inclusive ele demitiu o A-Train, mas ele fala que o A-Train ainda está no grupo porque ele é negro, o Black Noir e um herói gay. Ele expõe a Maeve pra todo mundo, porque ele sabe da Helena, então ele fala, a Maeve é gay, inclusive namora com uma mulher que chama Helena, e deixa a Maeve chocada e assustada ao mesmo tempo. Ela tenta construir ali uma fisionomia de que tá tudo bem e que é isso mesmo, mas ela tá apavorada, é difícil para ela, né, inclusive fazer pra atriz, né, fazer essa cena. Porque, na verdade, o que está acontecendo na cena, o subtexto da cena é uma agressão, uma violência completa, uma ameaça velada, enquanto está todo mundo assistindo, é uma informação nova, um furo de reportagem, uma coisa positiva, mas, na verdade, é ameaça. Além do fato de que, se ela estava mantendo em segredo, ele não tinha o direito de expor para a mídia, assim. É uma ameaça porque a Maeve pergunta, o que você fez com a Helena? E ele fala, eu não fiz nada, ela tá bem, eu só libertei ela. E aí a gente não sabe se libertei no sentido de as escolhas dela são públicas ou se tem um sentido mais violento aí, se ele fez alguma coisa. Sequestrou, prendeu, fez exatamente o contrário. Porque o Homelander tá enlouquecendo. Tá apertar um trem sem freio. O trem sem freio foi péssimo, né? Porque lembra o trem-bala que ele acabou de demitir e vai virar um trem sem freio em breve. Fica até a questão se o trem-bala vai se voltar contra os sets e vai ajudar a galera aí, os rapazes, The Boys. Será? Então, você tem toda essa... Daí fica a pergunta. Então, já é uma pergunta que vai ficar para o próximo episódio. O que aconteceu com a Helena, o que o Homelander fez com a Helena. E a Maeve tenta articular, tenta conversar, tenta se posicionar à frente do Homelander, mas ele é louco e a gente fica esperando o que vai acontecer dessa situação. Né? Como que a Maeve vai encontrar um caminho para ela poder enfrentar o Homelander aí e tal. Nos episódios anteriores, nós levantamos diversas questões. Muitas dessas questões nós conseguimos respostas e nós estávamos em sintonia com o caminho da série. A gente já falou sobre os plots menores e coisas que estão preparando para os próximos, mas temos 3 grandes linhas narrativas aí dentro desse episódio que trazem revelações importantes. Então, desses grandes plots, o primeiro é o Butcher, que recebe da Mallory a informação onde a Becca está. E o Butcher, muito malucão, doidão, vai lá resgatar a mulher de Alcatraz, lá, da prisão onde ela está. Bem, Alcatraz foi uma brincadeira, tá? Não chama Alcatraz o lugar, é um lugar onde a Becca fica escondida lá pela avó. O Butcher entra, é bem fácil ele entrar lá, as câmeras, enfim, o cara teve treinamento da CIA, ele pula lá dentro e consegue conversar com a Becca. Eles se encontram, os dois amantes, apaixonados, com as suas cenas cativantes, eles transam, ele fuma um cigarro, ela fala da barba, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. E aí o Butcher fala, mulher, eu vim te buscar, vim aí, vou te levar embora. Ela fala, opa, pois não, agora, vambora. E ele fala, porque a gente se ama, e aí tá tudo muito fofo, tá muito bonito, mas você já vê que tem alguma coisa errada. E ela fala, e o menino? Aí ele fala, vambora, vamos levar o menino. Só que aí ela já percebe alguma coisa. Ela percebe, porque a gente ainda estava querendo entender melhor ali qual é a situação, o que ia acontecer. Mas era óbvio que tinha um problema com essa questão do garoto. Porque o Butcher odeia super-heróis. Imagina o Butcher criando o filho do Capitão Pátria. E o filho ser um super. Né? Situação extremamente complicada. Então a Becca não vai. Ela diz também pro Butcher que o Capitão Pátria não matou o Butcher porque ela disse que se o Homelander, vulgo Capitão Pátria em português, fizesse alguma coisa contra o Butcher, ela se mataria na frente da criança e falaria que era culpa do pai. E o Homelander busca essa conexão, mesmo que de forma desastrada, ele precisa dessa conexão. Então, nesse plot, a gente já tem respostas a alguns questionamentos. Qual era o acordo que a Becca tinha com o Homelander? E essa questão de que a Becca não sabe o que fazer.
Foi muito duro ela olhar para o Butcher e falar que não ia fugir com ele por causa do filho, e ela dá uma paulada nele, né? Dá para entender a Becca, mas ela pega e fala pro Butcher que quando ela ficou grávida ela preferiu procurar Vogt porque se procurasse ele ia desencadear uma guerra com muita violência, dor e sofrimento, e que talvez toda essa guerra já estava nele antes mesmo dela conhecer ele, porque parece que ele teve um passado bem brutal, né? Antes de se transformar no Butcher e por aí vai. Ela dá a entender que ele também não gosta de super-heróis bem antes desse lance do Homelander e da Becca, né? Mas eu acho que ela é muito dura com ele e fala todas essas coisas que machucam, porque se ela não for dura com ele, ele não vai embora, né? Ela não quer o mal dele, mas se ela não for sincerona, ele não vai embora. Não, é aquela sinceridade dura, né? Ela foi dura com ele, mas eu acho que ela foi uma pessoa bem decente, inclusive. Acho que as escolhas dela são bem coerentes, lógicas, ela tem dilemas profundos, né? A gente conhece grandes personagens através dos dilemas deles. Os dilemas dela são gigantescos. Tanto que ela, quando ele tenta conversar com ela, fala, eu já chamei os guardas, isso aqui vai chover de guarda da Vogt, eu me habituei a falar Vogt, né? Da Vogt em 60 segundos. E ele vê que não tem condições e foge. E isso coloca um dilema muito complicado para ele. O que vai ser a vida do Butcher agora? Que a mulher que ele ama decidiu ficar lá porque ama o filho. E ele admite que ele tinha problema com o menino. Ela questiona ele fala, mas ele é um super. Se a gente fugir e deixar o menino aí, a Vogt para de encher o nosso saco. E nesse momento ela confirma o que a gente supôs no programa passado, no sentido de que eles estão criando o menino dessa forma para ele não se tornar o próximo Homelander. Com certeza. Mas então acho que do Butcher ficam essas questões. O que vai ser do Butcher agora? E a Becca fez as escolhas e está declarado para ele, inclusive que ele está vivo porque ela pediu pro Homelander não matá-lo. E no próximo episódio, com certeza, ele vai enfrentar o Black Noir, né? Porque ele entrou lá numa boa, nada aconteceu porque ele tem treinamento, mas o Black Noir já tá sabendo que ele tá lá dentro. Já se ligaram, e o Black Noir tá preparando ali para uma ação, para uma investida, por isso que ele tá investigando e a gente vai ver o que vai dar nisso daí. Dito isso, vamos pro segundo grande plot, bastante significativo e com muitas surpresas incríveis. O próximo é o plot da Starlight, do Hughie e do leitinho da mamãe. No começo do episódio, a Starlight quase morre, o Homelander ataca ela no elevador porque ele entende que se ela não matou o Hughie quando ele mandou, ela tá do lado do Hughie. E aí ela convence ele que ela odeia o Hughie, porque o Hughie foi a pessoa que mais decepcionou ela na vida dela. O Homelander acredita e vai embora. Só uma observação, que o Homelander faz isso, a gente vai falar do plot do Homelander, quase sempre a gente deixa por último, mas porque o Homelander já teve ali uma situação que ele começa a entrar numa paranoia e ele entende que ele tem que fazer uma limpa nos sets e ele tem que pôr a banca geral e se impor, e ele já chega lá na torre, e já a primeira que ele encontra é a Starlight, aí ele já vai pra cima da Starlight. Então é um negócio meio infundado isso, ele tá meio neurótico ali, meio paranoico, e ele vai pra cima dela com tudo dentro do elevador. E a Starlight fica apavorada. Ela encontra o Hughie, eles conversam. E nesse encontro, o Hughie recebe uma ligação do leitinho da mamãe, chamando ele pra ir pra Carolina do Norte, atrás da Liberty. Que eles precisam descobrir quem é essa Liberty. E o Hughie vai saindo, assim, nem repara que a Starlight tá precisando de ajuda. Mas aí, no último momento, ele vê e convence o leitinho da mamãe a levar a Starlight junto. Então, os três viajam juntos. Lembrando que a Liberty a gente já tinha questionado. Quem é essa Liberty? No episódio anterior. Exatamente. Nessa viagem, a gente fica sabendo quem é o leitinho da mamãe, que ele tem toque, e ele é esse cara família que cuida de todo mundo, porque ele tem uma ligação forte com o pai dele. A Starlight e o Hughie se envolvem, transam, se dão super bem. Pro Hughie, isso parece ótimo, pra ele dar a entender que eles vão voltar a ficar juntos. E eles chegam no destino, que é a casa de uma mulher negra, onde ela conta a história dela com essa Liberty. Então ela conta que quando ela tinha 11 anos, ela estava viajando no carro com o irmão dela, dirigindo, e essa Liberty parou o carro e matou o irmão dela, claramente porque o irmão dela era negro, falando que ele estava envolvido em um assalto, mesmo que fosse mentira, e matou o irmão dela. E a Voight passou um plano, ofereceu dinheiro, a família assinou um contrato de confidencialidade. Muito e a perto menina, do que eles queriam fazer com o Hughie no no começo da temporada anterior. E a menina ficou o resto da vida sem poder falar sobre isso. E mesmo se ela falasse, ninguém acreditava que uma super-heroína tinha assassinado o irmão dela. Ela revela, ela pede pra eles não contarem a história pra ninguém, porque ela tem medo da Liberty aparecer.
E eles falam, poxa, mas ela não aparece desde os anos 70. E aí a mulher revela que a Liberty é a Stormfront, através de uma foto da super-heroína no jornal. Tem duas coisas que são muito importantes aí. Primeiro que vira um road movie. Então, nessa jornada do Leitinho, do Hughie e da Starlight para descobrir quem é a Liberty, a gente descobre quem é o Leitinho. Por que a gente descobre? Primeiro que vem um lance do toque, ele fala alguma coisa do pai dele, ele prepara. Na hora que ele vai conversar com a mulher que eles foram procurar lá na Carolina do Norte, o Hughie tenta falar com a mulher antes. E a mulher fica apavorada, ela fala, não, vocês da Void, vocês não dão paz pra gente, me deixem em paz e tal. E aí ela vai pra dentro, o Leitinho pega e fala, galera, deixa comigo. E aí ele vai, e aí ele se aproxima, e como ele é negro, ela é negra, e eles entendem muito bem a questão do racismo, ele consegue uma proximidade maior para conversar com ela. Então, ela baixa a guarda um pouco, em função do Hughie, que é um cara branco. Não rola uma identificação dela muito com o Hughie e com a Starlight, mas com o Leitinho da mamãe rola. E ele chega e ele pega e fala, cá, minha senhora, é o seguinte, eu vou abrir meu coração para a senhora, tá? E eu vou contar por que eu tô nessa. O Leitinho conta a história, que é um dos questionamentos que nós fizemos no episódio anterior, falando, pô, e o French? E o Leitinho? Será que a gente vai entender melhor que esses personagens? E eu acho que é revelado por que o Leitinho está nessa jornada de vingança contra a Vogue, tá? Então ele explica que o pai dele é um advogado. Existe uma situação de família ainda que o Leitinho não explicou qual é, que o pai dele decidiu processar a Vogue de toda forma, processou, não conseguiu, só perdia até morrer. Ele tomou a luta do pai dele para enfrentar a Vogue. Então a gente entende isso. No que ele fala, existe a questão étnica, a mulher se identifica com ele, ganha confiança, chama eles para dentro, e aí ela conta o lance aí que a gente vai entender que a Stormfront é a Liberty. Nessa viagem, a gente tem duas revelações. As motivações do Leitinho da mamãe, por que ele está empenhado a ponto de ter se afastado da própria família para enfrentar a Void ao lado do Butcher e dos outros meninos. E quem é a Liberty? A Stormfront, como a Stormfront está em 2020, jovem, como se ela não tivesse a idade que ela teria que ter. Até a Starlight levanta uma bola ali, né? Ela pega e fala, mas a gente não sabe os efeitos que o composto V tem nas pessoas. Mas o que eu acho muito importante da gente entender esse lance da Stormfront é que a Susan, quando morreu, ela estava tentando ligar os pontos. E ela fala que está para ocorrer um golpe dentro da Vogue, tá? E o que eu, e acho que a Adriane concordava comigo, o que a gente achava que era o golpe? Que era o Homelander ter espalhado o composto V pelo mundo todo para resolver aquele problema com a Madeline, e isso gerou um desconforto muito grande, porque o mundo inteiro passou a ter o composto V, ele foi atacado pelo Edgar, que falou que o Homelander fez uma cagada de distribuir esse composto para criar os super terroristas, ou super vilões, como eles chamam, e a gente pensou que talvez esse golpe que a Susan tinha percebido era uma ação desarticulada do Homelander. E outra interpretação que talvez a gente tenha feito errado, que a Stormfront, na verdade, fosse muito próxima da atual diretoria da Vogue, e que ela tivesse, né, falando mal da empresa e aquela coisa toda, porque ela estava querendo pegar espiões. Lógico que existem personagens desse jeito nas empresas, que falam mal da empresa, mas estão alinhados com a direção e com a chefia, mas parece que quem está organizando esse golpe é a Stormfront. Tanto é que ela pega e fala pro Homelander num diálogo entre os dois, você tem fãs, eu tenho soldados, pessoas dispostas a lutar. Ela parece estar cooptando muitas pessoas aí para tomar esse controle. É uma ideia que me passa pela cabeça. Também, talvez, ela pode estar ligada à Voight de alguma forma, ao Sr. Edgar, exatamente, que está lá no topo, que manda em tudo. Porque no discurso dela, para conquistar esses soldados que ela fala pro Homelander, ela mete o pau na Voight. E a Voight não faz nada? Deixa ela meter o pau na Voight? São questões que se colocam. E tem uma outra coisa. O Sr. Edgar é negro. É negro, né? Sim. Tá, tem um detalhe aí. Será que ele... Como é que fica essa questão do legado da Vogt e tal? Como é que é a relação dele
Apesar que ele indicou ela para ela entrar no set, como é que fica essa questão? Pode Qual ser. é a verdadeira relação da Stormfront com a Vogt? Pode ser também só uma ideia, mas que ela esteja ligada com a Vogt de outros tempos. Porque se nos anos 70 ela já estava ativa e era jovem, e hoje ela ainda continua jovem, ativa e tudo mais, de que época que ela é? Então ela pode estar ligada com a Vogt lá do começo, do nazismo também. Mas aí, por que ela estaria contra a Vogt hoje? Mas é aquilo, talvez ela não esteja contra. Ela tá metendo o pau na Vogt pra conseguir que o povo fique do lado dela. Mas talvez ela não esteja contra a Vogt. Eu acho que... Mas e aí onde que entra a questão do conflito interno da Vogt e de um golpe interno? Que é o que a Susan apontou. Mas ela pode estar querendo dar um golpe, mas não contra a empresa. Talvez contra o senhor Edgar e a administração daquele tempo ali. Então, isso que eu falei. Por que o Edgar indicou ela? Qual é o nível de controle dela dentro da empresa? Qual é a relação dela com o Edgar, de fato? Se existe uma tensão entre eles, ela quer assumir o comando da empresa, por isso que ela está destruindo o nome da empresa, ou isso é combinado entre ela e a empresa por uma jogada de marketing. Então, fica claro que é a peça que falta no quebra-cabeça que a Susan quase encontrou, tá? Inclusive, tem uma discussão recente de quem explodiu a cabeça da Vogt. Não é uma espécie de telepata ou telecinético que explode a cabeça quando a gente pensou, por causa fazendo referência ao scanner do Cronenberg, mas que seja uma espécie de homem-formiga que tem um dos grupos de heróis menores, que pode ter entrado dentro da cabeça dela, crescido e explodido. É uma teoria que eu vi na internet aí. Eu ainda acredito que tem alguém que explode cabeça, que a gente viu isso no trailer, um personagem que olha nas pessoas e faz elas explodirem, que me lembra muito Scanner. E mesmo que a Stormfront, a Liberty, tenha a ver com o golpe que a Susan estava investigando, a gente não tem a resposta do porquê o irmão da Kimiko é a chave. Era a chave, no caso. Sim. E essa questão dos superterroristas, né? Que até agora tinha o Nakib, mas é isso que complica, porque ela sabia que o Nakib era produto do composto V que foi esparramado para o mundo, para a Vogt conseguir dar aquele golpe e evitar de que o composto V fosse explicado para o mundo todo. Ela tinha essa resposta. Ela sabia que o composto V tinha sido esparramado. É uma coisa que está muito confusa aí Tá confusa porque ela sabia de algo também que a gente não sabe, que é o que a gente está tentando entender. Certo. Bem, indo para o terceiro, tá? Plot, Homelander com aquela cena espetaculosa do final. Tanto é que, uau, né? Não tem nem música no final do episódio. É silêncio. Que coisa foi aquela? Há diversas interpretações aí sobre a cena final do episódio, mas só para posicionar e localizar sobre o que a gente está falando, Homelander, no começo do episódio, tá putaço lá com a Stormfront, porque é aquela pessoa que chega e consegue ser mais talentosa, mais bonita, mais legal, mais descolada, mais inteligente, mais popular, manja das mídias sociais, e começa a colocar ele meio para escanteio. Ele começa a entrar num surto de autoestima. Tem o lance do Doppelganger, ele vai lá para uma cabana onde ele prendeu o Doppelganger. Nós não sabemos que é o Doppelganger, ele entra e aí encontra a Madeleine. E fica lá naquela neurose dele, de leitinho e tudo. Até que no momento a gente percebe que é o Doppelganger, porque ele não pode manter a forma muito tempo. Homelander, né? Nojento. E Homelander tá surtando, tá muito louco, precisa da Madeleine a todo custo. E fica lá. E aí, o Doppelganger / Madeleine fala pra ele que ele tem que fazer uma faxina no set, porque é ele que manda, e que ele tem que rodar a baiana, e tem que se impor. E ele sai loucão, vai lá, já encontra a Starlight, já dá um enquadro nela, prega ela na parede, fala um monte de groselha que vai matar ela. Tanto é que ele se convence muito fácil de que eu acho que ela não traiu. Parece que ele estava só querendo dar uma de machão ali e impor a ordem. Não sei qual é a impressão tua, porque... Não, com certeza, porque aí ela fala e ele só olha nos olhos dela e tipo assim... você não está mentindo. Você não tá mentindo. Tá. E sai. Já manda o A-Train embora, porque ele tá ligado que o A-Train não corre, tá com problema de coração, porque ele tem super audição, se ele for, sei lá, inspirado no super-homem, e ele escutou lá nas cavernas que o A-Train não conseguia mais correr. E aí ele pega e demite sumariamente, sem rodeio, e tchau.
Por mais que essa demissão faça sentido, já que o A-Train não consegue correr, ele não consegue fazer o papel que ele foi contratado pra fazer, é triste, né? Tipo, coitado. É o maior medo do A-Train se concretizando e o Homelander, tipo, não tá nem aí. Ah, eu vou continuar sendo seu amigo e etc. Etc. E é triste porque o A-Train foi leal. O A-Train fez a distribuição da droga, resolveu todos os problemas, lógico, da pior maneira possível. Mas ele resolveu todos os problemas. Ele era leal. Por que foi mexer? Coração, tudo bem, mas na verdade o Homelander começou a se isolar mais ainda. Então, aí o Homelander volta loucaço, vai discutir inclusive com a Stormfront, que quem manda é ele, bababá, bababá, bababá. Ela percebe que ele tá surtando, então ela baixa um pouco a bola e ela fala a frase aí importante: você tem fãs, eu tenho soldados prontos para guerra. Então ela está armando uma guerra e a gente vai entender o que é essa guerra logo logo. E ela fala que quando ele quiser entender como lidar com o público-alvo dele, pra ele procurar ela pra ela ajudar. Mas o que me chamou a atenção é que é difícil dizer o que ela sentiu, porque ela é uma personagem, tipo assim, a gente não sabe qual é a dela direito. Mas ela fala, você é patético, essa sua vontade de ser amado. E ele acende o olhar. O que demonstra que ela conhece ele muito bem. Isso. E ele acende o olhar como se ele fosse soltar laser. E aí ela, tipo, opa, calma aí, passei do limite, desculpa. Só que aí a gente não sabe se ela tá querendo manipular ele ou se ela realmente ficou com medo, porque talvez ela não pode com ele. Mas o trailer, tem um trailer que mostra que ela pega e fala, queima meus peitos aqui, ó. Como se o laser dela fizesse cócegas. Ah, sim. Né? Então fica uma também. questão assim, eu tenho a impressão que ela tá manipulando ele. Faz sentido. Porque a gente tem um pouquinho, mas a gente já tem uns desdobramentos dos poderes dela aí nesse episódio, que ela também voa, supersônico. Né? Então os poderes dela não envelhecem, né? Não envelhece. Ela é uma das primeiras, então tem alguma coisa aqui. Na verdade, a gente não sabe a extensão do poder de ninguém ali. Não. Porque a Starlight mesmo, eu acho que vai chegar uma hora que ela tiver consciência dos poderes, eu acho que ela pode ser pária pro Homelander. Uhum. Né? Pária. Ela pode... Eu até pensei que ela ia jogar uma luz nele lá e tal. Amiga, a gente não sabe tão forte quanto ela é. A gente não sabe a extensão dos poderes de cada um dos personagens mesmo. Então fica tudo meio incógnito assim, onde que a coisa vai e tal. Então o Homelander, nessa crise de identidade absurda, vai pra cena incrível do final, que ele volta lá na casa para conversar com a Madeline, mas ele já tá surtando aí no Jiraiya, com a crise de identidade muito grande, e como ele não consegue apoio de ninguém, tem o problema afetivo, não é amado, e ele chega numa decisão, não se sente amado de verdade, porque ter fãs que ficam falando seu nome, vendo você enquanto ídolo na televisão é uma coisa, ser amado é outra, completamente diferente. E outra coisa, né? Amava ele, os fãs, mas a partir do momento que a Stormfront apareceu, começaram a fazer memes e zoar ele na internet. Mas o público é muito volátil mesmo. Se você acontece alguma coisa, você queima o seu filme, queima o seu nome, e o público muda de opinião rapidamente. Ele vai onde tá, né? E ele não tinha entendido isso ainda, né? Volta pra casa, encontra a Madeline, que na verdade a gente já sabe que é o Doppelganger. O Doppelganger tá desesperado porque ele tá preso, ele tá, tipo, fazendo aquele papel horroroso, mas que ele já se dispunha a fazer antes, de seduzir pessoas, de usar aparência para seduzir. Então é uma coisa que ele meio que entrou nisso, né? Porque ele fazia para Madeline, e o engraçado é que ele tá representando a própria Madeline agora. A ironia é que ele tá representando a própria... Ou seja, é um cara que tá num ciclo de prisão também muito complicado. E ele, no momento, ele não aguenta mais fazer a Madeline, ele percebe uma fragilidade do Homelander e um narcisismo muito forte do Homelander, e ele muda o jogo e se transforma na figura do próprio Homelander. E ele tenta seduzir o Homelander usando a própria imagem do Homelander, apostando num narcisismo. E aí há interpretações diferentes dessa cena. A gente assistiu o episódio do Rewind, The Boys, da Amazon depois. O Karl Urban, que é difícil para mim falar isso, Karl Urban, os R's aí ele dá uma terceira. Ele diz que, na interpretação dele, o Homelander mata o Duplicador porque o Duplicador é uma das únicas pessoas ou supers no mundo que sabe quem de fato o Homelander é. Esse é o motivo. Porque jamais poderia deixar o Duplicador sair dali ou ter alguma possibilidade de viver uma vida normal fora dali, fora dessas circunstâncias, sabendo quem o Homelander é de fato. E o Laz Alonso, que interpreta o Leitinho da Mamãe,
fala que, na verdade, o Homelander viu o quão patético ele é, como as pessoas enxergam ele. E isso deixou ele furioso, e o Homelander matou o duplicador por isso. Acho que no sentido de que o Homelander se matou, né? Ele viu quem ele é e talvez ele tenha matado essa parte dele. Eu acho que eu vou junto com você também, porque ele viu uma parte dele carente de amor, né? Submisso. Ele viu alguém se submetendo a outra pessoa, alguém numa situação de inferioridade, se ajoelhando. E essa parte dele, que é o que ele condena muito, essa pessoa implorando por amor, parece que é o que ele matou. Eu não preciso de mais ninguém, eu só preciso de mim mesmo, eu não preciso de amor. E essa parte que se sujeita, acabou. Agora ele vai meter o louco pra mim. Então, pra mim, eu entendo isso. É lógico que a interpretação do Karl Urban como são muito boas, são excelentes interpretações, não estão erradas de maneira nenhuma. Mas a minha é essa. Ele matou um lado dele. Eu concordo. Eu acho que ele matou o lado vulnerável dele. A partir de agora ele tá sozinho, vai agir por si só. Não vai ficar suplicando para as pessoas dar atenção, ficar atrás dessa conexão. Inclusive eu acho que ele vai ser um pai mais durão, até pro próprio filho. Ele não vai ficar, ai, fala que me ama, ai, meu filho. Não, acho que ele vai ser mais duro até com o menino. Sim. Bem, ficam questões, né, para ser resolvidas, como a gente disse aí, sobretudo essa questão da Stormfront, a relação dela com a Vox, corretamente e tal. Gente, não teve muito humor esse episódio, realmente é um episódio brutal, violentíssimo, pesado, e espero que o outro tenha algumas boas piadas aí pra gente poder brincar aqui também. Mas foi um episódio bem duro, bem denso. Muito obrigado pela companhia de vocês aí, obrigado por ouvir o nosso podcast. Como sempre, poderiam ter ouvido milhares de outros, por algum motivo você ouviu esse, então nós agradecemos. Um abraço para vocês. Beijos para todos e todas e até a próxima. E hoje não tem musiquinha, porque o episódio foi pesado.